Pois é, depois de tantos percalços aí nesse começo de ano, o Botafogo mais uma vez começa de forma, digamos, promissora o Campeonato Brasileiro, né, como um todo. Por mais que tenha perdido na estreia para o Cruzeiro, mas depois já embala aí 3 vitórias consecutivas e esse jogo contra o Flamengo, que venceu o Flamengo no Maracanã, além de ser uma repetição do que aconteceu no ano passado, também é uma forma de até de consolidação desse início de trabalho do Arthur Jorge pela vitória da estratégia do Botafogo e os caras foram muito diretos no jogo em si, né? Uma estratégia muito bem definida e quando as oportunidades apareceram, a maioria delas foi aproveitada para que esse placar de 2-0 fosse construído. E olha que teve uma chance muito clara no segundo tempo ainda que o Rossi fez, sei lá, um milagre absurdo, uma defesa lá que poderia tranquilamente, sem exagero, ser um 3-0 Botafogo diante desse cenário. A gente está vendo o gol aí do Luiz Henrique, né, a contratação mais cara do futebol brasileiro, que começa a trazer resultados muito por essa dinâmica de jogo que o Arthur Jorge implantou, de apostar em 4 caras mais ofensivos, né? Não tinha o Tiquinho Soares ontem, o Eduardo entrou, mas se comportando muito como esse atacante, ou primeiro ou segundo, gerando essa dinâmica aí entre os demais pontas velozes do time, né? O Luiz Henrique é um exemplo, o Savarino que fez esse segundo gol aí que a gente está acompanhando, teve a entrada do Jefinho no segundo tempo, o Júnior Santos também vive boa fase, então opções e alternativas ofensivas que estão dando um molho para esse trabalho do Botafogo, com uma marcação, quando precisou, né, lá atrás, muito sólida e tal, embora o Flamengo tenha deixado a desejar, a gente vai falar um pouco disso também em termos de qualidade, de conclusão, de criação de jogadas, mas, no geral, o Botafogo começa de forma promissora essa tentativa de juntar os cacos depois de uma campanha tão traumática que foi o Brasileirão do ano passado, e o time começa um pouco até se desvencilhando dessa confusão fora de campo com o John Textor, com acusação, com o STJD, com o CPI e tal, dentro de campo, por enquanto, o início desse trabalho do Arthur Jorge vem sendo interessante para 9 pontos em 12 disputados nessas 4 primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Ô Igor, você sabe que eu vou dar um molinho só. Molinho rapidinho aqui, só para não perder o gancho, o Marinho me perdoa de cortar de novo. Ontem eu estava indo para Itaquera, né? Sabe quem é daqui de São Paulo, demora para chegar, às vezes mais de 1 hora, 45 minutos. Eu estava, né, vendo os melhores momentos. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa do Arthur Jorge, falando assim: pô, que legal, engrenou, hein? Ó, tá chamando atenção no futebol brasileiro, adaptou rápido e tal, aquela coisa. E a resposta foi: o elenco está encantado com o trabalho do Arthur Jorge. O elenco do Botafogo, os jogadores abraçaram o treinador. E não é só pela questão do resultado, aquela coisa, é clichê de resultado, não. O dia a dia, né, do Arthur Jorge no Botafogo com os atletas tem sido muito bom, e os atletas elogiam muito esse dia a dia, como ele tem levado o grupo, como é que ele tem gerido esse Botafogo na chegada. Ele que nunca trabalhou fora de Portugal, é algo totalmente novo, e ele está sendo muito bem recebido, e o elenco abraça o Arthur Jorge. Então tá tendo essa sinergia que a gente vê que isso quando se tem, né? Quando o jogador abraça a ideia de um treinador e o treinador consegue ter essa gestão de grupo e consegue desenvolver o trabalho em campo, o resultado vem. E foram 2 baita resultados aí em Libertadores e agora também vencendo o Clássico em cima do Flamengo. Sabe que a gente está tratando de muitos assuntos, aconteceu muita coisa no fim de semana, então eu quero só pedir para o Brás passar rapidinho a situação do Tite, né, Brás? Porque começa a ter alguns ruídos, alguma pressão, o Flamengo deu uma oscilada, foi daquele time que não perdia na temporada para começar a tropeçar na Libertadores, agora no Clássico. Como é que está a situação do Tite no Flamengo, Brás? Então, Marinho, ontem eu e o Igor, a gente estava no Maracanã e a gente conversou, isso até virou pauta, porque é um fato que está acontecendo. O Flamengo perdeu o equilíbrio, né? A marca do Flamengo nesse início de temporada com o Tite era o equilíbrio. Era um time que, se não fazia muitos gols, não perdia. E dificilmente tomava gol. Aí eu vou trazer uns números, por exemplo. O Flamengo ele tomou 1 gol no Campeonato Carioca só, e esse gol tomado nem foi com o time principal, foi com o time sub-20. Então, o Flamengo, com o time principal, não tomou nenhum gol. Estava invicto. Agora, recentemente, ele tomou 6 gols nos últimos 5 jogos. E está 3 jogos já sem vencer, sendo 2 derrotas e um empate com o Palmeiras.
Ontem, por exemplo, o Flamengo não deu uma finalização certa ao gol. Passou o jogo inteiro sem uma finalização certa no gol. Então, assim, aquele equilíbrio que o Tite tinha encontrado no Flamengo se esvaiu. E aí, ontem, ele na coletiva pós-jogo, ele admite, ele fala algo do tipo de dar um passo atrás, tentar fazer mais o simples, porque, assim, o time estava certinho, era um time que não tomava gol, estava sempre vencendo, e a coisa agora deu uma desequilibrada. E, assim, a gente ontem no Maracanã já percebeu que a torcida do Flamengo já está encontrando alguns vilões, alguns jogadores já têm começado a ouvir Vaz, por exemplo, Luiz Araújo, o Wesley quando entrou. Então, assim, a torcida do Flamengo já começou a se mostrar um pouco mais impaciente com a atuação de alguns jogadores e com o futebol que está sendo apresentado. Tá certo. Eu queria me despedir de vocês, porque sabe como é que é? As coisas vão acontecendo, ainda tem um monte de assunto para tratar e a gente está estouradaço. Então, Igor Siqueira, Bruno Braz, muito obrigado, viu, pela participação dos dois. Sempre um prazer estar na presença dos amigos por aqui. Ô, Marinho, só rapidinho. Chat, o Breno Giroto disse assim, ó, eu tenho a impressão que dá para encontrar todos os repórteres cariocas do UOL na orla de Copacabana, sábado, fim de tarde. Uma galera muito bem bronzeada. Ô, Breno, sábado, fim de tarde, o Ramon Dias estava lá, aquela loucura, estava apurando se o cara tinha pedido demissão ou não. Queria estar na orla, mas não estava não. Um abraço. É o sol de São Januário, um calor danado, jogo 11 da manhã, os caras estão falando que está na praia, mas é brincadeira, Mas aqui, se vocês estivessem na praia, eu estaria invejando vocês. Eu estaria invejando os amigos, tá? Eu não criticaria de forma alguma, mas não é isso que está acontecendo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Igor, Bruno, estiveram conosco falando dos cariocas aqui no De Primeira. Porque é importante dizer para você o seguinte, ó, deixa o teu like, porque agora a gente vai falar do jogo de hoje. Hoje tem São Paulo e Palmeiras no Morumbis. E o André Hernan tem bastidores da possibilidade do Zé Rafael estar em campo e também da relação do São Paulo com o Zubeldia, que está todo mundo curtindo o trabalho dele. São Paulo e Palmeiras, clássico hoje, André. É um jogo interessante porque o Palmeiras vem daquela virada espetacular na Libertadores, que o torcedor do Palmeiras e até isso mexeu demais com o elenco, mexeu demais com o clube internamente. O Palmeiras chega muito grande nesse jogo aí, nesse clássico. E também, né, vamos deixar bem claro que existe ali um pouco do resquício do que foi no Campeonato Paulista, aquela confusão toda que foi parar no tribunal, xingamento do Carlos Belmonte, dirigente do São Paulo, ao Abel Ferreira, o pedido de desculpa, mas um pedido de desculpas assim mais para tirar um pouco da pena, porque São Paulo tinha a ideia de passar para a final do Paulista e aí o Caleri poderia jogar, enfim, tudo aquilo, né, vai trazer um pouco de molho, um pouco de pimenta, por mais que os dois lados estejam bem tranquilos em relação a isso. A relação entre a presidente Leila e o Júlio Casares não voltou mais a ser aquela relação de antigamente. A Leila ainda sente um pouco tudo o que aconteceu, da maneira que foi. A Leila ficou chateada, né, com o São Paulo em relação ao que aconteceu no Morumbis, mas as coisas estão se acertando no sentido em que tudo vai estar... O ambiente vai estar pronto para que não tenha mais nenhum resquício daquilo. Tanto que o Palmeiras trabalhou junto com a assessoria do São Paulo para que o Abel dê a entrevista coletiva numa sala. Então isso já está feito, já está programado, já está acertado entre os dois clubes para que não se tenha aquela situação em que gerou muita confusão, o Palmeiras não dá entrevista coletiva. Então, assim, os ânimos, a gente espera que estejam mais acalmados em relação a isso, né? Mais calmos. Dentro de campo, é um São Paulo completamente diferente, é um São Paulo que também vem muito empolgado e o torcedor vai lotar muito o Morumbis. O jogo é às 8 da noite, o Zubeldia, em pouco tempo, não só pelos resultados, já vem trazendo algo diferente e o clube tem percebido isso. Vou até dar uma aprofundada em relação a isso, não só na relação Zubeldia e jogadores, que é uma relação muito boa e os jogadores estão gostando do trabalho. Mas, principalmente interno, o trabalho dos departamentos, tipo Refis, departamento médico, fisiologia, departamento de preparação física,
muito questionados internamente no São Paulo e pela torcida também, pela quantidade de lesionados, jogador que não volta, que não se recupera a tempo, aquela coisa toda. O trabalho do grupo de trabalho, porque é assim que o Zubeldia chama a sua comissão técnica, esse grupo de trabalho do Zubeldia tem tido uma liga, tem tido uma sinergia muito grande com os departamentos do São Paulo. E muita gente desses departamentos do São Paulo tem elogiado muito esse grupo de trabalho do Zubeldia. Então está dando liga internamente no São Paulo, principalmente no quesito ali de processos, de refis, de departamento médico. Então, assim, tem tudo para que essa comissão técnica, além dos resultados, traga algo que outras comissões técnicas não conseguiram, que é essa questão dos jogadores lesionados. Às vezes o jogador fica muito tempo parado na preparação física, na transição, e que, de fato, o Zubeldia e sua comissão estão conseguindo detectar e trabalhar em conjunto com esses profissionais que estão hoje no São Paulo. Então, o clima está muito bom no CT da Barra Funda. É um clássico, é um super jogo de dois times que chegam muito fortes diante dos dois resultados na Libertadores, Marinho. E o Zé Rafael, Hernan, ele tem chance de ser surpresa do Abel Ferreira hoje? O Abel tem feito os treinamentos. Ontem ele participou de parte da atividade, ele estava com uma lombalgia, estava bastante tempo afastado. O Aníbal Moreno tomou conta hoje do que é o meio-campo do Palmeiras, e o Richard Rios tem tido bom desempenho que o Abel tem gostado. Então o Zé Rafael, nesse período que ele ficou fora, acabou também perdendo um pouco o bonde. Então, assim, é um jogador que volta e vai ter que voltar com apetite. Ainda não dá para cravar, porque o Abel ele avisa a escalação 1 hora antes da palestra. Então, nem o jogador no dia do jogo, parte do dia do jogo, sabe se vai jogar. Então, como ele trabalhou e ainda vai trabalhar ele faz assim, um trabalho no dia do jogo, mas é mais leve. O Zé Rafael tem essa possibilidade de voltar. Eu me arrisco a dizer que ele fica à disposição, mas fica à disposição no sentido assim, se eu precisar, já está pronto para entrar, já entendeu como é que o time vai trabalhar para esse jogo contra o São Paulo. Então, assim, é essa expectativa hoje da volta do Zé Rafael que o torcedor vive. E é um grande jogo, né? São Paulo e Palmeiras, o choque rei às 8 da noite no Morumbis. Lembrando que a 4ª rodada do Brasileirão ainda é o complemento da rodada do final de semana, que se conclui hoje, segunda-feira. Para fechar o de primeira, uma informação muito importante do final de semana foi a possibilidade ou o encaminhamento da venda da SAF do Cruzeiro, que o Ronaldo Fenômeno está vendendo para o empresário Pedro Lourenço. E o PVC tem mais detalhes sobre essa venda. Roda aí na tela. Marinho, a grande notícia de Belo Horizonte desse final de semana. O Cruzeiro não é mais de Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno. A operação, claro que falta todo o processo da venda da SAF, mas ele já está sacramentado, o negócio já está fechado e o Ronaldo vende a SAF do Cruzeiro agora totalmente para o Pedro Lourenço, empresário Pedrinho BH, empresário dono dos supermercados BH, vai ser o proprietário da SAF. Ele já tinha comprado uma porcentagem da SAF do Cruzeiro e agora passa a comprar a SAF completa do Ronaldo. O entendimento de quem participou do negócio é de que isso vai fazer um investimento, um aporte financeiro que o Ronaldo não tinha condição de fazer. E que o Ronaldo também vende não só por essa condição econômica maior do Pedro Lourenço colocar dinheiro no Cruzeiro, como pelo fato de que a imagem do Ronaldo está desgastada e que ele está se sentindo esse baque do maior patrimônio que ele possui na vida, que é a sua própria imagem. Fato é que o entendimento é que o Pedro Lourenço tem mais condição financeira de bancar o que o Cruzeiro precisa ter para voltar a ser poderoso no futebol brasileiro. Primeiros negócios, Alexandre Matos volta para o Cruzeiro para ser diretor executivo, isso está sacramentado, e o Matheus Pereira está contratado, vai ser pago o valor de 5 milhões de euros para o Al Hilal, e ele chega por aproximadamente 28 milhões de reais, o jogador mais caro da história do Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro não é mais de Ronaldo Nazário de Lima, mas a equipe do Ronaldo continua, Gabriel Lima e Paulo André.